Eu sou a Maria Amélia Dalvi, sou professora aqui na Universidade Federal do Espírito Santo e a gente hoje vai dar sequência ao nosso curso Leitura de Literatura na Escola, que está sendo oferecido aqui pelo canal da Parábola Editorial. Essa é a quinta aula do curso. Nós vamos abordar, ou dar sequência às temáticas que nós já vínhamos abordando nas aulas 3 e 4. E é por isso, então, que eu retomo o fio daquela nossa conversa anterior para a gente poder conseguir avançar. Eu não sei se vocês se lembram, mas eu conversava com vocês na aula passada a respeito da importância de a gente conhecer bem a nossa sociedade, de a gente se fundamentar numa perspectiva consistente e coerente de entendimento da história da educação e de a gente investigar os sujeitos. Ou seja, é importante que na nossa prática pedagógica a gente não se restrinja ao conhecimento da nossa área específica, no nosso caso a literatura, mas que a gente também lance mão de ciências vizinhas, no caso as ciências que estudam a sociedade, a história, a psicologia, etc. Então que a gente lance mão dessas ciências na perspectiva de fundamentar o melhor possível o nosso trabalho. Eu conversei com vocês também um pouco na aula passada a respeito da necessidade de a gente não fazer uma implantação ou uma transplantação acrítica de teorias que foram desenvolvidas para sociedades que não são a nossa, para sociedades com outras realidades, com outras histórias, com outras perspectivas. E aí hoje, então, a gente vai avançar um pouquinho no sentido de falar da especificidade pedagógica do trabalho com a literatura em contexto escolar, tá certo? E aí vocês devem estar lembrados que a gente também comentou na nossa aula passada, no nosso encontro passado, a necessidade de a gente se conscientizar em relação ao fetiche metodológico, para que a gente não transforme o método na nossa finalidade. Eu chamei atenção para a importância de que a gente saiba com clareza quais são os nossos objetivos, como professores, trabalhando em contexto escolar, para que em função desses objetivos a gente organize o nosso trabalho, para que o método não ganhe a precedência em relação ao restante das questões que atravessam o trabalho com a literatura em contexto escolar. Então, a gente vai dar sequência ao aspecto mais propriamente pedagógico, da nossa conversa. E aí, eu queria explicar um pouco melhor o que eu estava chamando de fetiche pedagógico, O fetiche, ele é justamente aquilo que de alguma maneira falseia, obnubila o real, Põe uma coisa no lugar de outra. E aí muitas vezes os professores até bem intencionados ficam buscando um método, uma receita, uma orientação que vai funcionar sempre, que se eu aplicar daquele jeitinho mais perfeito possível, que isso necessariamente vai redundar no resultado X ou Y. E isso não existe, É triste, é doloroso falar, mas a maior parte desses livros que acabam virando best-seller, no campo da educação literária ou em quaisquer outros campos, que vendem estratégias, vendem um passo a passo, vendem recursos, que dizem, olha, se o professor fizer assim, ele vai conseguir educar literariamente, ele vai desenvolver o gosto dos alunos, etc. Eles se baseiam em especulações, porque não há uma única maneira de trabalhar, um único passo a passo, uma única forma que vá sempre redundar nos mesmos resultados. Por quê? Porque a educação escolar, ela é uma prática social. E como prática social, ela não é feita num vazio, num vácuo. Ela existe numa realidade social, numa realidade econômica, num dado momento histórico, E todas essas coisas, elas são contingentes, elas se transformam, Então não dá para eu achar que aquilo que funcionou na escola X vai funcionar na escola Y, que aquilo que funcionou num ano com uma turma vai funcionar no ano seguinte da mesma maneira. Então a gente, ao invés de investir
em métodos prontos, em receitas, né, em passo a passo já dado de antemão, o que a gente precisa de investir? Na nossa consistência teórica, no aprofundamento dos fundamentos da nossa prática. A gente precisa estudar muito teoria crítica literária, a gente precisa estudar muito historiografia literária, a gente precisa ler muito literatura, estudar muito literatura, mas a gente precisa também estudar muito a sociedade em que a gente trabalha, as nossas condições objetivas, as nossas condições materiais de trabalho, a história da educação, a psicologia, a sociologia, enfim, tudo isso que pode nos lastrear no desenvolvimento do nosso trabalho pedagógico, não é? Por quê? Porque a gente precisa passar de um cotidiano, de uma prática intuitiva do senso comum para uma prática mediada pela reflexão teórica. Porque o real, ele não se desvela para nós, ele não aparece para nós pronto pela simples observação. Ele precisa ser mediado pela reflexão, precisa ser reconstruído mentalmente, né, a partir da observação empírica. Então, não é simplesmente o fato de eu chegar numa sala de aula, de eu saber o nome dos alunos, de eu conhecer a classe econômica deles, etc., que eu já posso dar como conhecida a realidade, né? O processo é um pouco mais complexo. Um outro elemento que a gente precisa considerar é que o tempo escolar, ele é muito escasso, ele é sempre insuficiente para a gente dar conta da quantidade de conteúdos, de objetivos que são esperados. Então, diante dessa preciosidade do tempo escolar, a gente deve priorizar aqueles conteúdos que com mais possibilidade vão legar aos nossos alunos, né, vão exigir dos nossos alunos o melhor ou o máximo desenvolvimento. E aí a gente aposta que os conteúdos, né, que os conhecimentos que vão fazer isso são aqueles que representam as práticas sociais mais complexas, né, mais desenvolvidas no seio da sociedade. Então, diante da impossibilidade de eu trabalhar na sala de aula tudo que eu acho importante, ou seja, diante da necessidade de eu escolher o que entra e o que fica de fora, eu devo escolher para entrar na minha sala de aula aquilo que é mais interessante, que é mais inteligente, que é mais sofisticado e que é menos provável que o meu estudante tenha acesso fora da escola. É menos provável que ele tenha alguém para explicar, para ajudá-lo a se aproximar daquele conteúdo ou daquele conhecimento. Uma outra coisa que eu considero importante, pensando no aspecto propriamente pedagógico, é a gente conhecer as atividades guia em cada momento do desenvolvimento humano. Por quê? Porque as atividades guia do desenvolvimento de uma criança na educação infantil são completamente diferentes das atividades guia, por exemplo, de um adolescente, né? E aí, nesse sentido, a gente precisa conhecer as especificidades de cada faixa etária, de cada tipo de sujeito, para que a gente eleja as atividades que com mais probabilidade vão redundar no melhor desenvolvimento, né? Uma outra coisa, né, ainda articulada a isso, a esse aspecto metodológico, é a questão da tríade conteúdo, forma, destinatário, que é uma tríade que foi pensada pela professora Lígia Márcia Martins, que é uma professora da Unesp, e ela vai, a partir dessa tríade, né, dizer que quando a gente faz um planejamento pedagógico, quando a gente organiza o trabalho didático, a gente precisa pensar qual é o conteúdo a ser trabalhado, né? A gente precisa pensar a forma por meio da qual isso vai acontecer e quem é esse destinatário. Não sequencialmente, mas as três coisas simultaneamente, né? E aí, para pensar esse destinatário, a gente não fala apenas no aspecto psicológico, no sentido de interno, né? A gente pensa esse aspecto psíquico, psicológico, né? Essa face do sujeito, né? Do destinatário, a gente pensa na complexidade humana, né? A gente entende que o especificamente humano emerge, né, da cultura, do processo cultural. E aí, nesse sentido, né, os conteúdos, os conhecimentos e os campos do conhecimento que comparecem na escola são aqueles que a cultura humana, ao longo do tempo, consignou como sendo os mais relevantes. Ah, mas eu não concordo.
Ok, eu também tenho algumas divergências, eu também acho que algumas coisas que, por exemplo, não fazem parte atualmente do conteúdo escolar deveriam fazer e outras o contrário. Ok, né? Isso está aí para a gente debater, para a gente problematizar, para a gente refletir juntos. Mas a probabilidade maior é de que aqueles conhecimentos que historicamente estiveram na formação das distintas gerações humanas sejam os conhecimentos mais relevantes. E aí, nesse sentido, tem uma tendência contemporânea, que é de a escola reproduzir muito o senso comum, o dia a dia ordinário das pessoas. Né? Então, os professores, por exemplo, querendo se aproximar muitas vezes dos adolescentes, por exemplo, né, trabalham fundamentalmente a partir de memes. É um trabalho ruim? Não, pode ser um trabalho muito interessante. Agora, se eu parar no meme pelo meme, né, no meme apenas como o paradigma, né, por excelência do conteúdo, do conhecimento humano, isso é muito empobrecedor, porque o meme o menino já vai ver, quer ele esteja na escola, quer ele não esteja. Né? Onde é que eu consigo avançar? Quando, por exemplo, eu partindo do meme, vá lá, né? Tem memes muito interessantes, por exemplo. Mas quando eu partindo do meme, eu consiga insetar um processo de reflexão, de crítica, de problematização que permita ao sujeito voltar posteriormente a olhar para aquele meme com um olhar requalificado. E como é que isso acontece? A partir daquela dinâmica que o professor Saviani, por exemplo, já nos ensinou, né, que é a seguinte: a gente parte da prática social, né, a gente problematiza essa prática social. Para poder haver essa problematização, a gente precisa instrumentalizar o sujeito com conhecimentos, com informações, né, com reflexões, etc. Isso dá origem, né, fomenta um processo catártico de requalificação da própria humanidade desse sujeito, do seu psiquismo, etc. E isso volta, retoma para a prática social. Né? Claro que isso a gente explica sequencialmente assim, mas esses movimentos no processo escolar, no dinamismo da prática social, que é a prática educativa, ele não é assim linear e progressivo, engessadinho, né? Porque quando a gente problematiza alguma coisa, e para fazer aquilo a gente instrumentaliza, mas aí naquele próprio processo de instrumentalização a gente já faz uma problematização, aí volta, enfim. Então ele é um pouco menos linear do que o que eu estou explicando, né? Mas é só para dar uma noção e também para motivar vocês a pesquisarem mais sobre essas questões. Bom, e aí, muitas vezes, né, a gente vê como sugestões para o trabalho com a educação literária, a gente vê, por exemplo, a sugestão de aproveitar a cultura popular, as cantigas populares, etc. Acho uma ótima estratégia, desde que, né, é um ótimo recurso, desde que a gente não pare nisso. Né? Desde que a gente não simplesmente repita aquilo que o menino já veria fora da escola. Uma cantiga como, por exemplo, o sapo não lava o pé, não lava porque não quer. As crianças depois elas cantam numa outra versão, né? A sapa na lava pa cá, na cá. Elas fazem isso na brincadeira. Agora, como é que eu posso partir disso, por exemplo, para refletir com as crianças sobre a questão da sonoridade em poesia, sobre a questão das vogais, sobre como é que eu posso trabalhar a consciência fonológica? Né? Como é que eu posso trabalhar um monte de coisas a partir disso? Né? E assim vale para tudo. Não adianta, por exemplo, eu dizer para o meu estudante, né? Os poemas com métrica regular, eles são de mais fácil memorização. Ah, tá, ok, né? E aí, quando ele, por exemplo, se depara com um canto de uma torcida organizada, ele não consegue reconhecer naquilo ali uma redondilha, né? Enfim, então essas coisas todas, né, esses conhecimentos todos que vêm do saber popular, eles só se tornam relevantes do ponto de vista do trabalho pedagógico em contexto escolar quando eles avançam para uma problematização, para um adensamento que requalifica aquilo que antes do processo de escolarização eu sabia já. Né? Se a escola ela simplesmente confirma aquilo que o sujeito já vê na mídia, aquilo que ele já vê no dia a dia, aquilo que ele já vê a partir da convivência com os familiares, a escola perde a sua especificidade. A escola abdica da sua função social precípua. Né? E não é isso que a gente espera, não é isso que a gente quer.
Até porque quando a gente esvazia a escola, quando a gente torna o trabalho do professor inespecífico, ou seja, o professor é mais uma pessoa com a qual o aluno convive, né, sem nenhuma relevância, sem nenhuma especificidade, quando a gente faz isso, a gente dá lastro, né, para esse processo que tem sido cada vez mais frequente na nossa sociedade, de perseguição contra os professores, de esvaziamento da nossa formação, né? E, consequentemente, isso rebate nas nossas condições de trabalho, nos nossos salários, nas nossas carreiras, nas nossas oportunidades de desenvolvimento, de formação, de estudo, né? Enfim, né? Os aspectos políticos todos articulados a isso. Bom, então já encaminhando para o desfecho final, né, para o encerramento da nossa disciplina, a gente retoma um pouco, né, das questões que nós tangenciamos, falamos a respeito da questão do fetiche dos métodos, problematizamos um pouco a questão dos procedimentos padronizados e disse por que eu acho que eles não funcionam, né? Nós defendemos a necessidade de consistência teórica, né, para que um professor possa defender a sua prática, possa fazer escolhas conscientes, saiba explicar por que ele está agindo de tal ou qual forma dentro de sala de aula. Nós dissemos que a simples observação da realidade imediata e cotidiana, ela não é o bastante, né, para a gente trabalhar na perspectiva científica, né? E eu entendo educação como fundamentalmente a transmissão científica, né, dos conhecimentos. Nós falamos também a respeito da preciosidade do tempo escolar, né, da necessidade de fazer as escolhas mais acertadas, que tenham maior chance de redundar no máximo desenvolvimento das potencialidades dos nossos estudantes. Nós dissemos da importância de o professor procurar conhecer as atividades guia do desenvolvimento de cada fase, né, de cada momento do ser humano, melhor dizendo. Nós comentamos também a respeito da tríade conteúdo, forma, destinatário, consignada pela professora Lígia Márcia Martins. Nós dissemos, né, daqueles 5 momentos da prática social, a problematização, a instrumentalização, a catarse e a prática social. Esses passos foram desenvolvidos, né, sistematizados fundamentalmente a partir da pedagogia histórico-crítica. Nós falamos sobre a questão da avaliação, né, a importância da diversificação da avaliação, de que a avaliação permita ao professor replanejar a sua prática. Acho que eu disse também que a avaliação precisa ser um momento de aprendizagem também para o estudante, né, para que ele mesmo possa se avaliar, possa dimensionar aquilo que ele aprendeu, que ele não aprendeu, né, que isso também, que a aprendizagem seja um momento, que a avaliação seja um momento de aprendizagem, né, de que aquilo sirva para que ele requalifique, né, o seu próprio processo. Então, eu disse também, né, eu espero que tenha ficado claro, da necessidade de nós professores nos organizarmos para defendermos condições de estudo, condições de trabalho, condições de formação, né, para que a gente não fique a reboque sempre da última moda do momento, né, da inovação pedagógica que vai ser o grito da moda, né, desse ano, para que a gente não fique a reboque daquilo que vem como política pública pronta, de cima para baixo, daquilo que fica a cargo da gestão escolar decidir a revelia do próprio corpo docente. Então, nós, professores, precisamos assumir o compromisso, né, de sermos estudiosos, de termos coerência, de termos consistência e assim a gente conseguir legar uma prática pedagógica mais efetiva e que efetivamente contribua para a democratização da nossa sociedade. É isso, eu espero ter contribuído com a formação de vocês, né? Para mim foi um prazer ser convidada pela Parábola para oferecer esse curso, né? Ainda que as nossas condições nesse momento de pandemia não sejam as condições ideais, eu penso que eu, a professora Neide, nos esforçamos para trazer um conteúdo de qualidade para vocês e a gente se coloca na continuidade do diálogo a partir dos nossos trabalhos, das nossas publicações, né, e dos eventos que certamente vão oportunizar que a gente se encontre por aí Brasil afora.
Então agradeço muitíssimo a Parábola, agradeço muito a vocês que nos acompanharam nessa jornada e desejo tudo de melhor, né, que a gente consiga efetivamente construir uma escola pública brasileira à altura do que nós brasileiros, do que o nosso povo precisa e merece. Um abraço a todos, até breve, tchau, tchau.